Boa noite, você que está nos acompanhando agora, ou bom dia, ou boa tarde, você que está acompanhando depois esse momento. Mas que bom que você está conectado com a gente, para que nós possamos louvar o Senhor, para que nós possamos adorá-lo. E seja muito bem-vindo à nossa igreja, Igreja Presbiteriana de Bertioga. É com gratidão a Deus que nós estamos reunidos para adorá-lo. É com profundo senso de expectativa também, de ouvi-lo na sua palavra. E eu queria que você tivesse exatamente com essas duas coisas nesse momento, com gratidão a Deus e com esse profundo senso de expectativa, de ouvir Deus falar conosco. Enquanto você vai se achegando, vai dando boa noite para todo mundo que está por aí, vai dando um Deus abençoe ao seu irmão, à sua irmã, e é bom nós estarmos juntos. Como assim juntos? Estamos cada um na sua casa, mas com certeza estamos juntos, porque aquele que nos une, aquele que nos conecta um ao outro, é o mesmo Espírito, é a mesma fé, e por isso nós temos o sentimento, e não é um mero sentimento, nós temos convicção de que somos o mesmo corpo de Cristo, unidos por meio da fé, num só batismo, num só Espírito. É claro que é muito melhor e nós ansiamos para que tenhamos logo a segurança para fazermos juntos a nosso ajuntamento, a nossa reunião comunitária. Mas enquanto isso, nós perseveramos na fé, nós perseveramos acreditando no Deus que nos sustenta, que nos preserva, e juntos nós vamos seguindo, juntos nós vamos também fortalecendo uns aos outros. Então, enquanto você deu aí o seu boa noite, clique no curtir também, compartilhe esse vídeo para outras pessoas estarem conectadas com a gente. E você que já fez isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Nós vamos ler esse texto, o texto que vai começar o culto, o texto que nós vamos ler juntos, e nós vamos iniciar esse momento de culto na presença de Deus. Eu quero que você, então, acompanhe a palavra do Senhor, que vem na nossa direção, nos instruindo. Mateus 12, 43 a 45, nós vamos ler. Palavras do Senhor Jesus, que diz assim: quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Palavras do Senhor Jesus. O Senhor Jesus aqui está nos dizendo num texto que chama muito a nossa atenção, que o propósito da vida cristã não é simplesmente uma pureza moral humana. O propósito da vida cristã é ter a vida cheia da comunhão com Deus, é ter a vida cheia do perdão, é ter a vida cheia da graça. É essa a caminhada cristã. Quando nós vemos o Senhor Jesus dizendo que quando o espírito imundo, quando o espírito maligno sai de uma pessoa e procura um lugar e depois decide voltar, não achando um lugar, aquela pessoa acha aquela pessoa até mesmo numa tentativa de arrumar a casa, de estar com uma casa limpa, arrumada, mas vazia. Vazia. Aí essa é a grande questão do moralismo, essa é a grande problema de entender a vida cristã como uma série de regras. Apenas não faça isso, apenas não faça aquilo, isso não pode, aquilo é proibido. E quando você tenta seguir apenas uma série de regras, talvez por um período de tempo
a casa pareça arrumada, a casa pareça organizada, mas ela continua vazia. E o texto diz que o estado pior de uma pessoa, o estado final de uma pessoa assim é ainda pior, porque sobrecarregado aos seus pecados ainda vem o orgulho espiritual, ainda vem o orgulho de se achar melhor que os outros. Essa não deve ser a nossa postura, irmãos. O nosso entendimento e a nossa prática da vida cristã é não deixar a casa vazia. É encher-se da palavra, é encher-se da presença do Espírito, é encher-se de conversas de perdão, conversas de graça entre nós, nas nossas casas, nos nossos lares, na nossa convivência, que a graça, o perdão de Jesus enche o nosso coração, nos deixe deslumbrados com as maravilhas do Evangelho. Não persiga uma vida moral humana, persiga uma vida de comunhão com Deus, onde você aprende mais de Jesus, onde você tem Jesus na sua vida, onde Ele te enche de graça e quando você erra Ele te dá perdão e você recomeça e você caminha com Ele. Encha-se de Jesus, encha-se do Espírito Santo de Deus. E é essa oração que eu quero fazer com Jesus, na presença de Jesus e junto com os meus irmãos nesse momento. Vamos orar. Ó Pai, muitas vezes nós precisamos confessar ao Senhor que nós não passamos de pessoas que se parecem com faxineiros espirituais, que estão sempre tentando uma nova forma humana de conseguir fazer a coisa na nossa própria força, de conseguir transformar-se com os nossos próprios esforços. Ó Deus, nós confessamos isso ao Senhor e pedimos a Tua ajuda e queremos entender que o propósito final da nossa vida não é ter uma pureza humana moral, mas é ter, Senhor, sim, uma vida de fato transformada de dentro para fora, a partir da Tua graça, que nos transforma em pessoas mais sábias, que nos transforma em pessoas mais amorosas, que nos transforma cada vez mais à imagem e semelhança de Jesus. Porque agora é a vida de Jesus que está na nossa vida, é a vida da videira fluindo através de nós, os ramos, como o Senhor Jesus diz na parábola. Nós, Senhor, queremos ser cheios de Ti, não queremos ser vazios, queremos ser cheios do Senhor, queremos ser cheios do Teu Espírito, queremos ser cheios de graça, cheios de respostas boas, de atitudes boas, de práticas boas na nossa vida, que vem do Senhor, da vida do Senhor para a nossa vida. E que assim, Pai, flua da Tua natureza, do Teu DNA, para nós, o Senhor que habita em nós, uma nova maneira de viver. E assim cheios, Pai, nós não somente viveremos melhor, mas transformaremos a vida daqueles que estão ao nosso redor numa vida melhor também. Nós queremos ser assim, cheios da Tua graça, da Tua sabedoria, do Teu amor, especialmente nesses tempos difíceis. Continua a nos encher de Ti. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Cheios do Senhor, na presença do Senhor, eu quero convidar você a louvá-lo. Amém, boa noite. Antes de estarmos começando os nossos louvores, a nossa adoração ao Senhor, eu quero ler com você esse convite que o salmista faz a todos nós, lá em Salmos 96. Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor todas as terras. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário.
Deem ao Senhor, ó famílias dos povos, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entrem em seus átrios. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Tremam diante dele todas as terras. Digam entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com justiça. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo e tudo o que nele há. Cantem de alegria todas as árvores do bosque. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Porque julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com a sua fidelidade. E esse é o convite que ele nos faz a louvar e adorar o seu nome. Vamos dizer, então, que ele é bom. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Pai, muito obrigada, Senhor, pela sua infinita misericórdia e bondade, Deus. Queremos te louvar porque o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, Deus. O Senhor guia toda a história, o Senhor é o Criador de todas as coisas. Queremos te louvar porque estamos aqui hoje, Senhor. Porque podemos estar diante da sua presença, sem restrições, podendo falar diretamente contigo, te louvar, te agradecer, pedir perdão, pedir pelos nossos. Então queremos te agradecer pela tua infinita misericórdia que se renova a cada manhã, a cada dia, Senhor, porque o Senhor nos sustenta, o Senhor é bondoso, o Senhor é bom conosco, Pai. Queremos te louvar por essa bondade, por essa fidelidade. Mesmo quando nós somos falhos e infiéis, o Senhor permanece fiel para conosco, para com o seu povo. O Senhor nos sustenta e queremos te louvar e agradecer por isso, Pai. Estamos alegres e queremos te agradecer, Pai. É no nome do teu Filho que oramos e agradecemos. Amém. Vamos louvar juntos, oceanos.
tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, meu Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, meu Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, meu Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, meu Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Amém. Gostaria de ler junto com vocês novamente os versos 11 do Salmo 96, que diz assim, todos juntos.
Alegrem-se os céus e a terra, exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo e tudo o que nele há. Cantem de alegria todas as árvores do bosque. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com a sua fidelidade. Amém. Boa noite, irmãos. Sou da igreja com a graça e paz do Senhor Jesus Cristo. É uma grande alegria estar aqui trazendo mais uma vez a mensagem do Senhor. Agradeço a oportunidade e desejo que o Senhor console e conforte os nossos corações nesses momentos difíceis de distanciamento. Nós podemos parecer distantes, mas ainda estamos unidos. Continuamos sendo a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E, justamente pensando nessas dificuldades que a igreja tem passado, justamente pensando nesse momento mais de isolamento, mais difícil, tanto para a comunidade quanto para nós como pessoas, nós estaremos hoje refletindo na passagem de 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 ao 18. Mas antes eu gostaria de fazer uma oração. Oremos então. Senhor Deus, graças nós te damos, Senhor, por mais este dia santo em que o Senhor separou para a sua honra e para a sua glória, Pai. Pedimos, receba nossas orações, receba os nossos louvores e fale ao nosso coração, Pai, para que possamos frutificar de acordo com a sua vontade. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 ao 18. E assim diz a palavra do Senhor. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou uma mensagem a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã, a esta hora, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma. Elias olhou e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou e tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: Saia daí, fique diante do Senhor no monte.
Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: Vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Hazael, Jeú o matará, e quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. A história do profeta Elias é marcada por grandes feitos de Deus. E também uma guerra muito acirrada contra o paganismo, contra falsos deuses que entraram no meio do povo de Deus, principalmente por causa da rainha Jezabel, que estava desviando o povo, sustentando profetas de Baal. E Elias, como bom servo de Deus, não ficou calado. Pelo contrário, Deus o usou para dar importantes lições ao povo e também muitas vitórias impressionantes. Alguns desses eventos a gente até lembra, sim, como a oração que ele fez, e houve um período de seca muito grande por 2 longos anos em Israel. E depois, como esquecer do impressionante embate contra os profetas de Baal no Monte Carmelo? Elias convocou os profetas e falou com o rei: vamos fazer uma competição. O Deus que se manifestar queimando as oferendas é o Deus verdadeiro. E os profetas de Baal falaram: tudo bem, nosso Deus vai aparecer. Chegando lá, os 450 profetas de Baal montaram um altar e ficaram o dia inteiro, da manhã até a tarde, cultuando, clamando, e nada aconteceu. E Elias de longe até brincava com eles: será que o Deus de vocês está dormindo? Será que alguém precisa ir lá acordar ele? Ou ele está ocupado fazendo alguma outra coisa? Então, quando chegou a vez de Elias fazer a oferta, ele jogou água sobre toda a mesa de sacrifício, sobre a oferenda, e ele pediu a Deus, e imediatamente o fogo desceu do céu. E ali ele comprovou que o Deus verdadeiro ouve o seu povo, responde às orações e está do lado do profeta, mostrando que os profetas de Baal são falsos, devem ser recusados e eliminados do meio do povo. E depois disso, como se não fosse o bastante, Elias orou e Deus mandou uma nuvem que trouxe chuva para acabar com aquela seca. E o que a gente espera olhando tudo isso? Nossa, agora sim, o povo vai abandonar os falsos deuses. O povo vai abandonar a idolatria. Acabou para Jezabel, acabou para os profetas de Baal, mas não. Quando o rei Acabe volta para o palácio e conta para Jezabel, Jezabel quer matar Elias. E mais, a gente não vê aqui nenhum indício de que o povo se arrependeu dos seus pecados. Pelo contrário, se o profeta continua sendo perseguido e precisa fugir, é porque ele não encontrou abrigo na terra em que ele estava fazendo as profecias, em que ele anunciava a Deus, mesmo depois de grandes feitos. E se nós, aqui,
no nosso dia, agimos de acordo com a vontade de Deus, seguimos as regras certinhas da sociedade, somos boas pessoas, bons cristãos, cristãos sinceros, e já vemos coisas terríveis acontecer conosco. E o que nós fazemos? Nos questionamos, não é mesmo? Quanto mais Elias, que viu fogo do céu descer, viu chuva vir, estiagem aparecer, e mesmo assim continuou sendo perseguido, e mesmo assim o povo não demonstrou nenhum interesse em arrependimento, pelo contrário, preferiu continuar cultuando a Baal. Num momento de crise, de conflito, onde a ação poderosa de Deus é aguardada para limpar todo o mal, e quando essa ação chega, nada acontece. Tem como ter outra resposta a não ser desânimo? A não ser um coração ferido ou medo? Foi o que aconteceu com Elias. E a gente olha para o nosso dia, para os nossos tempos, onde a igreja do Senhor está cultuando afastada, ou então no meio da igreja entra discussões tolas e divisões vãs, insanas, sobre política e ideologia. Por quê? Um novo Baal aparece para o povo de Deus hoje em dia. E as pessoas que estão conscientes de que isso é idolatria, tanto amar o dinheiro quanto amar essas discussões políticas, viver por isso, fazer a religião ser por causa disso, isso é idolatria. E como Elias ficou indignado, homens e mulheres de Deus hoje em dia ficam indignados. E mesmo assim, nós continuamos vendo a igreja cultuando separado, igreja brigando contra igreja. E nós, no nosso dia a dia, ainda assim sendo bons cristãos, tendo um relacionamento com Deus, nos sentimos abandonados, porque não vemos resposta a todas as ações que Deus faz no meio do seu povo. E aqui a gente entra no primeiro ponto. Por que a gente precisa... A gente entra no nosso primeiro ponto, que é tratando o coração. Por que olhar para tudo isso que acontece com a igreja hoje em dia, tudo que acontece na nossa vida hoje em dia, com a nossa comunidade, com as outras igrejas ao nosso redor, igrejas irmãs, nós ficamos desapontados e, como Elias, fugimos? Porque se falamos a verdade para pessoas que estão idolatrando um falso Deus, nós seremos, sim, repudiados, perseguidos. Não seremos bem aceitos em determinados meios, infelizmente. E é o que aconteceu com Elias. Ele fugiu de medo e mais, ele desejou morrer, porque ele estava vendo todos os profetas ao seu redor serem mortos, o povo largado da idolatria. E mesmo quando Deus age, jogando fogo do céu, o povo nada faz. E Jezabel continua perseguindo ele. O medo é uma reação plausível. O desconforto é uma reação possível. Mas por que Elias se entregou a esse medo de uma forma tão grave que ele se achava menos digno do que os seus antepassados? Bom, a única resposta é expectativas erradas. Elias estava com expectativas nas ações que ele executava em nome de Deus, e não com as expectativas no Deus que mandava ele executar as ações. Ele esperava demais das ações proféticas que ele fazia. Ele esperava demais do discurso que ele fazia contra os servos de Baal. Ele esperava demais das ações, dos acontecimentos, mas não estava esperando o tempo de Deus. Mas não é impossível que Elias realmente tenha se sentido frustrado. Pelo contrário, ele olha para a história do povo de Israel e vê Deus agindo com o povo através de grandes feitos. Nós vemos isso. As pragas no Egito para a libertação do povo, o mar vermelho se abrindo, maná caindo do céu, tudo isso só no Êxodo. Além da manifestação poderosa de Deus
no monte, trazendo os 10 mandamentos para Moisés. Vemos Deus agir poderosamente através de Josué, derrotando Jericó, e em outra batalha, respondendo a oração de Josué, fazendo o sol parar. Vemos Davi derrotando Golias. Vemos Deus preservando o povo em meio a tantas guerras, em meio a tantos povos terríveis, sempre levantando profetas, sempre levantando guerreiros, sempre levantando reis, sacerdotes, pessoas que falam a verdade. E Deus age poderosamente e o povo ouve. Então, Elias não estava esperando algo errado. Só que Elias estava com um pensamento errado. Ele esperava das ações. E vamos olhar para o nosso coração. Poxa, Deus, mas eu faço tudo certo. Mas eu falo a verdade para o povo. Por que eles não estão ouvindo? Continuam idolatrando políticos, idolatrando dinheiro? Poxa, Senhor, eu me entrego ao Senhor todos os dias. Eu oro, eu jejuo, eu leio as Escrituras. Mas parece que na minha vida nada está dando certo. Por quê? A gente fica frustrado com isso, entra em desespero por causa disso, porque nós não estamos esperando o tempo do Senhor. Irmãos, é impossível que o povo de Deus pereça. É impossível que o nosso Deus perca. Então, não é sobre ações que se faz, não é sobre palestras, não é sobre pregações, não é sobre quantas orações você faz, não é sobre o quanto você lê a Bíblia, embora tudo isso seja importante sim, mas é sobre confiar em Deus. Saber esperar o momento de Deus. E é por isso que nós temos que tratar o nosso coração. Porque o nosso coração está tão viciado em ter as coisas no momento dele, que quando Deus age poderosamente, ou então nós fazemos a vontade de Deus e ainda assim as coisas demoram a acontecer, nós queremos colocar Deus na parede. Senhor, por que não agiste? Olhe para si e veja o quão dependente de Deus você é. Quão dependente de Deus nós somos. E quem somos nós para questionar Deus? Quem somos nós para esperar que Deus age no nosso tempo e não no tempo dele? Quem somos nós para achar que Deus está de olhos fechados para a situação da igreja no Brasil? Deus não está. E essa afirmação é maravilhosa. Primeiro, porque nós sabemos que Deus cuida da igreja. Segundo, porque Deus julga os falsos dentro da igreja. Tudo isso está de acordo com o proceder de Deus. Cabe a nós colocarmos a nossa expectativa no Senhor. E a gente olha para Elias e fala, nossa, mas Elias entrou numa depressão profunda. E realmente o foco dele estava na ação. Tanto que ele estava esperando uma resposta, recebe outra e imediatamente ele foge. Fica com medo, deseja morrer. E Deus, nisso tudo, vendo o seu profeta, vendo o seu filho que trabalha para ele, que age em prol da verdadeira religião, e Deus. E é aqui que a gente entra no nosso segundo ponto, o relacionamento que cura. Primeiro, Elias fugiu, foi para o deserto e ficou se lamentando embaixo de uma árvore. E ficou lá, não comeu, não bebeu, tanto não comeu que Deus manda um anjo levar comida para ele. Porque a depressão de Elias era tão profunda que ele já aceitou que ele poderia morrer de fome. E então Deus fala, continua o caminho. E ele foi até o monte. E chegando no monte que Deus havia ordenado, o que ele faz? Ele fala com Deus? Não, ele se esconde em uma caverna. Quem sabe aqui escondidinho, nenhum desses males vai me atingir. Ou então, Senhor, deixa eu aqui no meu canto confortável, embora eu acho que uma caverna escura, no meio de um monte no deserto, não deva ser um lugar muito agradável. E o que Deus faz? Deus
pergunta. Deus pergunta. Ele pergunta o seguinte: o que você está fazendo aqui, Elias? Essa pergunta não é uma cobrança. Deus não está dizendo: ó, Elias, vamos agir que o relógio está correndo, você tem cronograma para bater. Não. Deus não está dizendo assim: Elias, você é covarde, você é um fraco. Por que você está aí? Não. Não é isso que Deus está falando. Deus está perguntando: Elias, qual o motivo da sua angústia? O que te levou a ir para o fundo de uma caverna? Por que você está aí? O que aconteceu? Deus quis se relacionar com Elias. Ele quis ouvir a angústia do Elias. Irmãos, por mais que profunda seja a caverna em que nós estejamos, mais profunda seja a angústia, seja a escuridão, seja as trevas, ainda tem a voz que rompe toda essa distância e pergunta: por que você está aí? Me diz o que aconteceu, eu quero te ouvir, eu quero me relacionar com você, fala comigo, me responde. Deus, ele está completamente interessado na sua família, e é o que somos, família de Deus. Ele é nosso Pai. Fique imaginando aqui os irmãos que são pais, que veem um filho chorando, veem um filho meio cabisbaixo. Eles olham para o filho e falam: levanta daí, para com isso. Ou vão até ele, se abaixam carinhosamente e perguntam: o que foi que aconteceu? Fala para mim, como é que eu posso te ajudar? Por que você não está se sentindo bem? E é exatamente o que acontece aqui. Depois de Elias ter fugido, depois de de estar perto da morte, querer morrer, se entregar à morte, Deus vai até Elias e pergunta: por que você está aqui? Me conta, se relaciona comigo. Irmãos, Deus não está alheio, Ele não está distante, Ele não está completamente fora do alcance das nossas mãos, das nossas orações. Pelo contrário, Deus tem tanto interesse em se relacionar com a humanidade que Ele veio para cá para se relacionar com a humanidade. Ele veio, Ele nasceu como um bebê, cresceu, viveu no meio de nós, cheio de graça, cheio de verdade, de amor, e se relacionou com as pessoas tão humildes, tão simples, e até hoje continua se relacionando com nós. E no dia de sua morte, Ele rasgou aquele véu para que possamos chegar ainda mais na presença de Deus. Nós podemos ir ao pé do altar, nos ajoelhar e falar: Senhor, socorre o meu coração aflito. Senhor, ouve a minha voz. Senhor, eu estou clamando. E é tão maravilhoso isso, mas a gente esquece o quanto Deus já agiu na nossa vida. Muitas passagens no Antigo Testamento tem situações em que o povo precisa ser lembrado do que já aconteceu. Por isso que às vezes eles colocam marcos. Uma pedra aqui, um poço ali. Tudo isso são lembranças do que Deus já fez pelo povo. E nós temos a incrível facilidade, é quase um superpoder, de esquecer o que Deus fez na nossa vida. Reflita dentro do seu coração, lembre de como o Senhor já tratou você, tratou a sua família. Nesses momentos de angústia, Ele chegou até você e falou contigo. Falou tanto conosco como indivíduos, quanto como igreja. Porque nós nos reunimos toda semana e cultuamos a um Deus verdadeiro que existe. Não como um Deus falso que não ouve a oração dos seus servos, porque não existe. Pelo contrário, um Deus verdadeiro,
que independente de como o mundo esteja, pode ser o caos que for, pode aparecer o falso Deus que for, nosso Deus ainda é verdadeiro, nosso Deus ainda está lá. Eu gostaria de lembrar das palavras do nosso Senhor Jesus em Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Ele só diz isso, venham. Não, primeiro aí, lava a mão, lava o pé, troca de roupa. Não, para de chorar. Não, sai daí. Não. Venham como estão. Vocês que estão fracos, estão sobrecarregados, estão ansiosos, angustiados, estão tristes. Eu aliviarei vocês. Ele leva conosco os nossos fardos, nos ensina a crescer na presença de Deus e nos santifica dia a dia com um relacionamento que cura. Nosso Deus é puramente relacional. Ele deseja se relacionar e Ele quer que nós nos acheguemos a Ele e confiemos nele nos momentos de angústia. E a gente compreende. Vocês olham para mim e podem falar, muito bom, eu entendi. Deus me ouve, eu tenho que colocar minhas expectativas no lugar certo. Mas ainda assim, mesmo que eu, como pessoa, preciso colocar minhas expectativas no lugar certo, entregue meu caminho ao Senhor, eu ainda fico preocupado. E a igreja? E o que eu vejo aqui na minha frente? E o povo de Deus que parece estar se entregando à idolatria e não ouve a palavra do Senhor através das Escrituras. Tudo bem, eu me relaciono com o Senhor, mas eu fico muito triste vendo como a igreja se encontra. E aí a gente entra no nosso terceiro e último ponto. O Senhor cuida. Eu gosto muito dessa passagem em específico em que Deus ele chama Elias para se apresentar no monte e acontece um monte de coisa na frente. Vem ter vento que fende rocha e monte, vem terremoto e depois um fogo. O mais interessante disso tudo é que o texto diz o seguinte: o Senhor não estava nisso. O Senhor não estava no terremoto, o Senhor não estava no vento, o Senhor não estava no fogo. Mas quando Elias ouve uma brisa de sussurro suave, ele sai, porque Deus aparece. E a gente olha no primeiro momento e fala, como assim? O que isso quer dizer? Não entendi nada. Mas mais à frente a gente entende. Elias sai, ele conversa com Deus novamente, ele expõe os seus pontos, ele diz, sim, eu estou com medo que a religião se perca, estou com medo que o meu povo se perca, porque agora todo mundo decidiu virar pagão, ninguém quer ouvir a voz da verdade. Esse povo da Jezabel não me deixa em paz, não para de matar profeta. Senhor, estou preocupado. E depois de já ter ouvido Elias, de tratar o coração de Elias, Deus diz, você vai ungir tal pessoa, vai ungir Hazael como rei da Síria, vai ungir Jeú como rei de Israel e Eliseu como seu sucessor. O que Deus está querendo dizer aqui? Elias, a obra não para, mesmo que você não acredite, mesmo que você esteja com medo. Mesmo que você agora esteja angustiado, nós ainda estamos trabalhando em favor do reino de Deus, mesmo à distância, mesmo com um telefonema carinhoso para ouvir as necessidades do nosso irmão, mesmo quando a gente auxilia fazendo doação de comida,
Tudo isso é a missão do reino de Deus e o reino não para. Por mais que nós olhemos para a igreja e vamos pensar assim, Senhor, parece que a igreja está se perdendo no meio da idolatria. Senhor, a minha vida está tudo dando errado. Mas a obra de Deus não para. E ele diz, eu estou aqui apresentando algumas soluções para você. Vai ser Hazael, solução, vai ser Jeú, solução. E quando você for transladado, porque Elias não passou pela morte, vai ficar um sucessor no seu lugar e vai continuar a missão contra o povo pagão. E Elias percebe, né? A missão continua independente do que ele pensa sobre o que acontece. Deus continua agindo a favor do povo, independente do que parece estar acontecendo ao nosso redor. Independente das circunstâncias, Deus sustenta e providencia o socorro para o povo. Mas a parte mais interessante, o melhor Deus deixou para o final, que é o versículo 18 aqui do capítulo 19. No versículo 18, o Senhor diz assim: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Deus está falando assim. Olha só, independente das suas ações, independente daquilo que aconteceu, do fogo que caiu do céu, da Jezabel te perseguir, o meu povo não se perde, porque eu preservei 7.000 que não se dobraram. Eu guardei. Não é a ação do profeta, não é o nosso discurso que vai fazer as pessoas simplesmente acordarem e abandonarem a idolatria e abandonarem o erro, não. É Deus que preserva. É Deus que guarda a igreja. É o Senhor que faz a obra. Nós somos as ferramentas na mão dele. Elias era a ferramenta na mão de Deus. E Elias continuou trabalhando. Isso é maravilhoso, porque nós podemos olhar para a igreja e falar, Senhor, a igreja se perde. Mas a gente pode ter a certeza de que, no final, as portas do inferno nunca prevaleceram contra a igreja. A igreja não pode ser parada, a igreja não pode ser destruída, pode aparecer Baal que for, pode aparecer falso Deus que for, pode aparecer problema que for, crise no mundo, problemas nas nossas vidas pessoais. A missão de Deus, o evangelho continuar sendo espalhado, a mensagem de salvação e o relacionamento com o Senhor continuam, porque a igreja é obra de Deus e ela não se perde. E ela não se perde. E é interessante, existe um certo paralelo aqui no que aconteceu quando Deus apareceu para Elias. Primeiro terremoto, depois primeiro vento, depois terremoto, depois fogo e depois a brisa suave. Por que terremoto, vento e fogo? Porque são sinais, são coisas grandiosas que podem ser feitas, mas o próprio texto diz, Deus não estava nisso. Pode aparecer 2 reis e um grande profeta, pode aparecer Hazael, Jeú e Eliseu. Mas o que preserva a fé são os joelhos que não se dobram aos falsos ídolos. É quando a gente dobra o nosso joelho dentro de casa com a nossa família e ora. É quando a gente medita nas leis do Senhor e propaga o amor de Jesus para o próximo. É o sussurro, é a brisa suave. É ali que Deus está. A gente não tem que ficar esperando um grande milagre, aquele gigantesco avivamento que muitas igrejas ficam pregando. Gente, Deus está vivo nos nossos corações. E a igreja está viva, nunca esteve morta, nunca esteve parada. A obra do Senhor não caiu. Pelo contrário. A nossa esperança e o que nós devemos pedir é, Senhor, me preserva com um desses joelhos que nunca se dobram. Me preserva como um desses joelhos que nunca se dobram. E essa é a mensagem do Senhor, irmãos. Confiança nele
porque nós somos dele. As nossas expectativas têm que estar nele. E a igreja é obra dele. Que o Senhor conforte os nossos corações nesses momentos difíceis. E Ele conforta. Tenho certeza, Ele conforta, sim. Gostaria de estar fazendo mais uma oração. Senhor Deus, graças nós te damos por poder ser chamado de povo teu, filhos seus, nação sua. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos separou para ti somente. Então, guarda no nosso coração, na sua vontade, que as nossas expectativas estejam alinhadas com o Senhor. Deus, que os nossos joelhos nunca se dobrem a falsos ídolos, pelo contrário, que eles sempre estejam dobrados diante da cruz, mas que nós sempre estejamos em pé contra tudo aquilo que se levanta contra o Senhor. Nós somos povo teu, geração sua. Nos guarda, Pai, e nos traz cada vez mais para dentro da sua vontade. É a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Vou chamar o grupo de louvor. Juntos cantar um louvor que diz e pede ao Senhor, fortalece a sua igreja, Senhor, renova o seu vigor, para que nós sejamos revigorados para mais uma semana que estaremos batalhando, mais umas semanas que estaremos muitos em casa, ainda trabalhando em casa, mas que o vigor da igreja seja renovado pelo Senhor e que possamos continuar. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador, dá-lhe tua plena graça, ó renova seu vigor, vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica nossas almas, ó Senhor. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador, dá-lhe tua plena graça, ó renova seu vigor, vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica nossas almas, ó Senhor. Amém.
Muito bem, queridos. Nós queremos, muito bem, antes de encerrarmos com a nossa oração, quero apenas reforçar alguns avisos deste momento da igreja, da dinâmica da vida da igreja. Como nós vimos na palavra do Senhor, o Senhor sustenta e preserva o seu povo, o Senhor sustenta e preserva a missão e nada para a igreja do Senhor. A igreja do Senhor que nesse momento está dispersa e enviada ao mundo para ser luz, para ser uma bênção onde quer que Deus está nos plantando. E o nosso ajuntamento está sendo um pouco diferente, está sendo até mesmo como um testemunho da nossa missão, de zelo, de amor à vida. Nosso ajuntamento está sendo mais online e também a nossa comunhão com Deus não para. Então, algumas ferramentas que eu quero destacar para você, você encontra clicando no link que está abaixo desse vídeo na descrição. E nesse link a gente preparou guias para culto familiar, devocionais para você dar um pontapé inicial na sua vida com Deus, no seu hábito de leitura, meditação e oração. Isso tudo vai ser uma bênção para você. Você também encontra os nossos podcasts, playlists de louvor para você louvar o Senhor com as canções que a gente canta aqui na igreja, o nosso link para as redes sociais, tudo aí na descrição para que você se conecte. Também um grupo de WhatsApp para que você receba diretamente no seu celular todas as comunicações diretamente da nossa igreja. Muito bem, então clicando aí, você vai ver também que na dinâmica da nossa igreja não é apenas o domingo. Nós queremos que você se engaje na dinâmica da nossa igreja durante a semana, participando da seguinte dinâmica. Na terça-feira à noite vai ao ar, na terça-feira às 8 horas, vai ao ar um vídeo, uma meditação devocional na Palavra de Deus, que é o alimento. Esse que nós estamos chamando de alimento é justamente uma pequena porção da palavra que vem na nossa direção para justamente nos fortalecer, nos nutrir na palavra, assim como o sermão nos nutre, mas nos direcionando para aplicações bem práticas e com conversas e com perguntas para você refletir e ficar pensando. E você assiste esse vídeo, reflita sobre essas palavras, sobre essas perguntas, e aí você depois tem uma outra oportunidade de participar das mesas de comunhão. Para quê? Justamente para repartir o alimento, para conversar sobre as perguntas que você ouviu e também para orarmos uns pelos outros. Se você, mesmo assim não viu o vídeo, quiser participar da mesa de comunhão, você pode, você vai ser muito abençoado, você vai poder compartilhar os seus pedidos de oração, e você vai poder orar uns pelos outros. Mas seria muito bom se você pudesse assistir o nosso vídeo, não é um vídeo longo, é um vídeo curto, e você pode, então, participar depois das mesas de comunhão, que são 3 nesse momento. As mulheres, o nosso Ministério de Mulheres chamado Florescer, se encontra às quartas-feiras para esse momento de comunhão. Os homens, que o nosso Ministério de Homens chamado a Confraria, onde a confraria é essa união de irmãos, né? E nós estamos nos reunindo às quintas-feiras para esse momento. E também os jovens e adolescentes da nossa igreja estão se reunindo aos sábados, às 19h30, para esse momento de comunhão. Então, participe dessa dinâmica. Você pode assistir o vídeo na terça, quando ele vai ao ar, ou em algum outro momento depois. Todos os alimentos ficam ali disponíveis no nosso canal do YouTube, e você pode depois assistir, refletir sobre essas perguntas e participar, praticando, contribuindo aí com a aplicação prática, refletindo junto e praticando junto com outros irmãos e irmãs na nossa mesa de comunhão. Tem sido uma bênção e eu desafio você a participar. Muita gente tem compartilhado de como tem sido edificante, como tem sido renovador participar dessa dinâmica de receber e de partilhar, porque alimento a gente faz assim, não é verdade? Alimento bom é alimento partilhado. Então, nesse momento, a gente está fazendo isso dessa maneira online, e a gente espera que logo a gente possa até fazer isso
de uma maneira nas casas, como a gente tem o costume de fazer, como a gente gosta, e aí a gente vai ter um outro momento para isso e vai ser com certeza muito bom. Falando de outro tipo de alimento, nós estamos nos engajando com uma rede de generosidade. Eu quero desafiar você a contribuir com a nossa igreja, sendo através dos dízimos e das ofertas, ou através da doação de alimentos, de cestas básicas, para que nós possamos, ou alimentos da cesta, para que a gente possa juntar e distribuir esses alimentos para instituições da nossa cidade e também para pessoas e famílias que estão sendo gravemente afetadas por esse momento de crise. Nós estamos engajados nisso, queremos desafiar você a se engajar também, pessoalmente. Ore a Deus, para que Deus te dê a direção dele, a direção de não ficar alheio à sua missão, mas de participar com tudo que você tem, com tudo que ele tem te dado. Você tem aí na tela os dados bancários e você pode participar dessa igreja local, da missão desta igreja. Nós vamos estar também enviando de maneira mais fácil para que você possa lembrar lá nos nossos grupos e você também encontra no link que está na descrição as informações bancárias para que você possa fazer ou o Pix ou a transferência para a nossa igreja nesse momento. Nós queremos também dar um último aviso, que é, na verdade, junto com as boas-vindas a todos aqueles que estão chegando-se à nossa igreja nesse momento e talvez chegando num momento diferente, onde a gente não está se vendo olho no olho muitas vezes, tivemos poucos encontros presenciais e isso foi, durante toda essa pandemia, poucos encontros presenciais, mas nós queremos e sabemos que tem muita gente chegando, queremos convidar você a se inscrever para um momento de bate-papo. Nós queremos fazer isso mais para frente no presencial como um cafezão, tomar um café juntos. Mas hoje, cada um na sua casa, na sexta-feira, às 8 horas da noite, se inscreva no link que está aí também na descrição. Quero me inscrever por conexão e a gente quer te conhecer melhor. E você poder conhecer a gente melhor também. Tirar dúvidas, perguntar o que é a igreja presbiteriana, qual é a missão da igreja, o que é a missão desta igreja, e aí a gente pode se conhecer um pouco mais e continuar caminhando, convidar você para essa jornada, se ingressando, se conectando com a nossa comunidade. A gente quer ser família da fé e a gente quer acolher você e a sua família na nossa família da fé. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a nossa semana. Eu quero orar agora, intercedendo pelo nosso país, intercedendo pela nossa nação, pela cidade. Nós estamos ainda num momento muito grave da pandemia, num momento muito sério. Estamos orando a Deus para que Deus nos ajude, que Deus nos sustente e nos preserve. E que Deus possa nos livrar do mal, nos livrar nossa nação de tudo que tem acontecido durante esses últimos tempos. Ore comigo, coloque a sua vida, a vida da sua família, a vida de uma família querida, coloque a vida de alguém em especial. Vamos fazer uma oração de intercessão nesse momento. Pai, nós queremos orar a Ti, louvando ao Senhor, porque o Senhor é o Deus que sustenta, que preserva, que guarda. E mesmo no meio das mais terríveis adversidades, até mesmo essas que nós não prevíamos, que nós não tínhamos os recursos em nós mesmos para passar, nós queremos encontrar no Senhor, que é a fonte, no Senhor, que é a videira, e que nos dá da Tua vida na nossa vida, maneiras de viver, maneiras de frutificar, maneiras de glorificar o Senhor no meio de tudo que estamos passando. Que nós possamos ser igreja verdadeira do Senhor, igreja que prega o Teu Evangelho e que não se compromete a Baal, que não se dobra a Baal, aos Baalins, que não se dobra aos falsos deuses, do dinheiro, das ideologias, do poder, do sucesso, do que quer que seja que esse mundo tenha a nos oferecer. Que possamos continuar sendo igreja do Senhor, pregando o Teu fiel Evangelho, a mensagem da graça, a mensagem que transforma, a mensagem que salva, na presença do Senhor e no poder do Teu Espírito. Queremos habitar
na tua presença e sabendo que o Senhor habita em nós. Estamos no Senhor e o Senhor está em nós. Que possamos assim viver para frutificar, para glorificar o Senhor nesse mundo, especialmente nesses tempos difíceis. E assim, Pai, queremos também interceder pela nação. Cremos que um principal chamado do Senhor para a igreja nesse momento é orar. É se colocar nesse momento em intercessão pelo país, pela cidade, pelo mundo, Senhor. Para que o Senhor abrevie esse sofrimento, para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós, mesmo sem entender tudo, cremos que o Senhor é bom, cremos que o Senhor tem os teus propósitos, cremos, Pai, que estamos debaixo da tua direção, estamos debaixo do teu cuidado, estamos debaixo do teu governo, e que o Senhor está livrando este mundo, está conduzindo este mundo na direção da redenção final, da consumação final, dos novos céus e da nova terra, onde estaremos livres de sofrimento, onde estaremos livres de doenças, de pandemias e de qualquer coisa, até mesmo da morte. Cremos na condução do Senhor e nos submetemos à tua direção. Mas, Pai, muitas vezes tem sido muito difícil, tem sido muito duro, e por isso nós clamamos ao Senhor pela tua intervenção, pelo teu socorro, pelo teu cuidado. Oramos, Pai, nesse final de semana em que nos lembramos do feriado, do dia do trabalho, do dia do trabalhador. Oramos pelo sustento do Senhor, pela provisão do Senhor, sobre aqueles que têm sido afetados economicamente por esta crise gerada pela pandemia. Ó Deus, que o Senhor não deixe faltar o pão, que o Senhor não deixe faltar o sustento, a provisão do Senhor, e que no meio disso tudo possamos aprender ainda mais a nos apegar a Ti, a depender do Senhor a cada dia. O Senhor que cuida, que provê e que sustenta cada um de nós. Oramos, Pai, pela toda essa situação de saúde e tudo que está envolvido com ela. Oramos pelas autoridades, não para que elas tenham sucesso nos seus próprios projetos que são desconectados com o reino de Deus, com o propósito do Senhor, mas que eles tenham sucesso quando eles se dispõem a temer o Senhor e a fazer o que é certo, servindo o povo. E que ao servir o povo eles possam tomar decisões que venham acelerar o final dessa pandemia. Ó Deus, tem misericórdia de nós, sustenta as famílias daqueles que perderam entes queridos, que estão enlutados, que não puderam nem mesmo se despedir, não puderam chorar adequadamente. Que o Senhor, com a tua graça, com o teu abraço, com o teu consolo, sustente a cada um. Com aqueles que estão enfrentando situações graves ainda na doença, que o Senhor entre com cura, que o poder do Senhor, que o fôlego de vida do Senhor seja soprado sobre cada pulmão, Pai. Oramos, Pai, pelos profissionais de saúde que estão esgotados, por tantos profissionais da linha de frente que precisam do teu renovo, da tua força, do teu cuidado. Que a vida do Senhor na nossa vida seja uma constante e que a igreja seja essa luz no meio das trevas. Que possamos ser um testemunho de amor ao próximo e de amor ao Senhor. Oramos, Pai, agradecidos e confiantes no nome de Jesus. E que agora, meus amados irmãos, que a maravilhosa e sustentadora e transformadora graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que o infinito e pleno e eterno amor de Deus, nosso Abba, o nosso Pai que Jesus Cristo revelou, e que a comunhão, a ternura e o poder para sermos testemunhas do Evangelho, que o Espírito Santo de Deus nos concede, permaneça conosco e permaneça com todo o povo de Deus, hoje até aquele dia que habitaremos para sempre na presença do Rei, nos novos céus e na nova terra. No nome dele oramos e juntos dizemos amém. Amém. Que Deus abençoe a nossa vida, que Deus abençoe a sua semana, que sejamos fortemente usados pelo Senhor, lembrando que estamos na presença dele vivemos. Somos abençoados para sermos uma bênção. Um abraço, fique na presença do Senhor.